Olá, habitantes do mundo do Ho, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco repetitivo, talvez, mas que muita gente tem esse sentimento dentro de si e a gente não sabe muito bem como explicar. O famoso assunto do dia e o sentimento que move muita gente é o ranço. Sabe quando você olha para uma pessoa e você simplesmente tem vontade de vomitar por conta da existência dela? Pois bem, o ranço, ele surge de uma maneira muito inesperada, mas ele é um sentimento que faz a gente criar uma certa repulsa sobre as pessoas de uma forma que a gente não sabe muito bem como explicar. É aquele sentimento que a gente simplesmente olha, analisa e tenta entender por que a gente simplesmente detesta aquela pessoa de todas as formas possíveis e impossíveis. Razão explícita para aquilo? Nem sempre. Mas o ranço, ele é um sentimento e uma palavra que ela é relativamente nova, apesar de existir já há um certo tempo, mas o sentido desse sentimento de repulsa, ele é relativamente novo, deve ter uns, exagerando, 10 anos. Era uma palavra associada mais a coisas de cunho rançoso, coisas que são difíceis de remover, de engolir, aquela coisa meio tipo quando você tá chupando uma fruta muito azeda, que simplesmente você sente o maxilar repuxar, aquela coisa rançosa. Pois bem, e o ranço, depois, ele se tornou essa palavra que representa o sentimento de repulsa e de aversão a alguma pessoa ou alguma coisa que nem sempre tem um motivo plausível para aquilo. Muitas das vezes o ranço ele está associado a atitudes que alguém, alguma coisa tem que simplesmente incomoda. Mas não incomoda de um jeito tranquilo. É um incomodar que a pessoa respira e você revira os olhos. A pessoa simplesmente passa perto de você e você quer empurrá-la do 14º andar. E por que que isso acontece? Porque normalmente ela vai de encontro com sentimentos que vão na contramão do que a gente acredita ou de valores que a gente tem como básicos. Tipo, uma pessoa que a gente cria ranço é aquela pessoa que simplesmente se faz de sonsa, sem motivo aparente, e que a todo custo ela tá tentando se fazer de boazinha, e se fazer de coitadinha, e não sei o quê. Sabe aquela pessoa que se vitimiza muito pra tentar, tipo, ser a coitadinha da história? Pois bem, a gente cria ranço desse tipo de gente, porque é aquele tipo de pessoa que a gente sabe que é tudo falso, que nada daquilo é verdadeiro, mas que a pessoa cria esse tipo de sentimento na gente porque ela cria esse ambiente não tão transparente, não tão honesto. Outro tipo de coisa são pessoas que simplesmente tudo ela quer se fazer superior aos outros. Tipo, porque não sei o que meu foi pior, não sei o que meu é melhor, não sei o que meu eu já tive há tantos anos. Porque eu tinha isso, porque eu tinha aquilo, porque eu comprei isso, porque eu viajei para tal lugar. Aquela pessoa que quer sempre colocar-se acima dos outros e acima da humanidade num todo, a gente cria ranço dessa pessoa também. Porque, na verdade, o ranço, ele vem desse sentimento de tudo que é exagerado. Tudo que, de alguma forma, você olha e você fala, tipo, pra quê? Tipo, você tenta achar uma lógica, você tenta entender por que aquela pessoa tem aquele tipo de atitude, você tenta entender da onde que vem aquele tipo de comportamento. E você não consegue encontrar uma explicação lógica para aquilo. Você simplesmente fica tentando encontrar uma solução para tipo, tá, vamos entender. Da onde que vem isso? Por que que essa pessoa é assim? Por que que ela age desse jeito? Ou por que que ela se comporta dessa forma? E a gente não encontra resposta para isso. Porque normalmente a pessoa ela faz esse tipo de comportamento para justamente ter um tipo de benefício, vamos assim dizer, seja pessoal, seja emocional, seja de ser mais cuidada pelos outros ou se sentir melhor que todo mundo. É aquela coisa que a gente não sabe entender o porquê que ela faz, mas ela faz. Ela tem lá os motivos dela. Só que quando a gente pega esse tipo de comportamento de uma maneira escalar,
ou seja, repetidamente, uma coisa muito constante, que tá sempre ali pra perto da gente, que tá sempre nos atingindo, a gente vai criando uma certa antipatia, um certo incômodo, porque tudo começa com aquilo tipo, tá. Você respira fundo, você dá aquela engolida, você passa. Passa um dia, passa dois, passa três, aquilo começa a gerar um certo desconforto, aquilo começa a gerar uma certa antipatia, aquilo começa a gerar um certo desinteresse, aquela coisa vai aumentando, vai evoluindo, até que chega o momento do ranço, que é o último estágio. Depois que você atinge o ranço sobre alguma coisa, sobre alguém, dificilmente você volta atrás. A não ser que você consiga desconstruir a imagem de algo muito e aquilo transforma-se num 100%, normalmente não volta atrás. Porque você já teve de aguentar e suportar tanta coisa até chegar no ranço, que quando chega no ranço, aquilo não tem mais como ter uma solução. Porque são muitas oportunidades que você teve de mostrar pra pessoa que ela podia fazer diferente ou que ela podia tentar ser diferente, mas não rolou, não aconteceu. E normalmente a pessoa, ela sabe que a gente tem ranço dela, ela sabe que as pessoas têm ranço dela, e mesmo que ela, como se não achasse isso ruim, ela às vezes se sente no mérito de tipo, ai, eu sou tão insuportável que as pessoas têm ranço de mim. Acho que algumas pessoas têm a ideia de que terem ranço dela é como um prêmio. Porque eu sinto que algumas pessoas, quanto mais elas são, entre aspas, odiadas, né? Que as pessoas têm esse certo incômodo, elas se sentem tipo assim, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Tipo, olha, se eu tô incomodando, se eu faço porque eu tô incomodando, então, de certa forma, elas têm uma certa validação sobre as coisas. E isso é um outro ponto. Quando a gente cria esse certo desinteresse no nível máximo de alguma pessoa, ela meio que se sente tipo, olha, eu incomodei de fato, eu causei o que eu queria e de fato eu consegui mostrar pra pessoa que eu sei incomodar de verdade, que eu sei causar todo esse transtorno. Porque sim, tem gente que faz isso de propósito, tem gente que tem um prazer em ser detestável. É um síndrome meio de Regina George, do Mean Girls, que a pessoa ela tem o prazer de ser escrota, ela faz isso porque ela quer, a imagem dela é baseada naquilo, e ela reforça aquilo todo momento para as pessoas entenderem que ela é de fato aquilo. Eu acho que Mean Girls trouxe muita ideia do ranço de uma forma muito transparente. A Regina George, ela literalmente é a rainha do ranço, porque todo mundo detesta ela porque ela é maquiavélica, ela é uma pessoa cruel, ela é uma pessoa que menospreza, que julga, que faz isso, aquilo outro, e não tem nada de aproveito naquilo. Ela literalmente, né, tem aquela imagem de pessoa depreciativa. Porque é o que ela quer. E outro exemplo, só que aí a gente entende de um outro lado e ela não é vista como tão vilã, é a própria Miranda Priestly. A Miranda, no Diabo Veste Prada, ela é uma pessoa que as pessoas têm ranço, porque ela é pulso firme, ela é imponente, ela comanda tudo com, né, mãos de ferro, aquela coisa muito austera. Só que ao mesmo tempo, a gente percebe que existe um porquê dela ser assim, um porquê que ela faz aquilo. E aí a gente consegue entender que é justificável. Mas normalmente no dia a dia isso não acontece. Normalmente no dia a dia, quando a gente vê que alguém tá criando motivo pra gente odiar a pessoa, a gente entende que é proposital. A gente entende que é uma forma que a pessoa tá tentando criar um desconforto pra tentar, tipo, olha, eu sou melhor que você porque você não conseguiu jogar meu jogo, você não conseguiu lidar com as minhas diferenças, você não conseguiu lidar com o meu jeito de ser, porque ela se sente a correta, a perfeita. Ah, porque eu sou assim, eu cresci assim. Não importa porque você acha que eu tô errada, não, eu estou certa em ser quem eu sou. Só que, na verdade, muitas dessas coisas que ela faz, ou a forma com que ela se posiciona, é proposital. Porque tem gente que acha que quando ela chega nesse patamar, ela se sente de uma certa forma numa camada superior aos outros.
Tem gente que acha que tem esse síndrome de Regina George, faz ela ser especial, faz ela ser aquela coisa, aquele padrão americano de tipo a menina loira, branca, nojenta da escola, que quer patricinha, que passa por cima de tudo e de todos e sempre se dá bem, que tá sempre no auge das coisas. Tem gente que acredita que isso realmente existe. Tem gente que acredita nessa fantasia de Mean Girls. Mas, de alguma forma, isso na vida real não é bem assim. Porque quanto mais as pessoas vão tendo ranço, elas vão se afastando, a pessoa vai ficando sozinha. Porque não leva a lugar nenhum ser essa pessoa deplorável. Mas, voltando, o ranço, ele surge muito na internet por volta, vou falar uns 10 anos atrás, por conta de memes, por conta de personagens, por conta de criações que foram feitas viralizadas na internet, que criou-se essa expressão, né? Ter ranço de alguém, ter essa certa. Esse sentimento que não é bem um ódio, não é um desprezo, mas é uma coisa misturada com tudo isso. É um pouco de arrogância, com prepotência, com repulsa, com ódio, com desprezo. É um monte de coisa junto. O ranço não é um sentimento que a gente consegue definir. Ele existe, ele tá ali, só que a gente não consegue, de fato, dar uma definição. É muito sobre é difícil de engolir aquela pessoa que é intragável. Aquela pessoa que você olha e você fala, tá. Você faz aquela cara feia de azedo, como se você estivesse chupando um limão, e você não consegue engolir a saliva. Tipo, você simplesmente entala. Esse é o ranço. E eu vejo que hoje em dia tem algumas pessoas na sociedade que a gente convive que elas meio que, mesmo tendo certeza que as pessoas têm ranço dela, elas ainda acham que elas estão certas. Elas ainda acham que tem aquele comportamento, aquele tipo de padrão de atitudes e de formas de lidar com as coisas é o mais certo possível. Só que a gente esquece que muitas das pessoas elas têm uma certa problema de dissociação social. Elas acham que o que elas fazem é o certo, é o perfeito, só que elas não conseguem visualizar aquilo no real. Elas vivem meio que dentro de uma bolha que não existe. E quando a gente parar pra pensar, eu tenho um pouco de pena, porque, querendo ou não, essas pessoas elas acabam se isolando e machucando quem tá em volta e quem até às vezes se importa com ela por conta desse tipo de atitude, por conta de ter esse sentimento de se achar o tempo todo mais superior, melhor e mais um monte de coisa do que os outros. Então, de alguma forma, você sente que ela não tem talvez uma certa noção do que está acontecendo ou como ela deveria se posicionar para tentar reverter essa imagem. E outras pessoas não, fazem de propósito, como eu disse, o síndrome de Regina George, e elas de fato querem ter esse comportamento, querem manter essa compostura, querem fazer com que de fato essa seja a imagem que se tenham delas. E por que que eu decidi gravar isso? Porque eu vejo muitas pessoas em redes sociais que eu começo a seguir, eu tenho um certo contato, e de repente eu fico tipo, nossa, por que que eu tô pulando tanta publicação dessa pessoa? Ou por que que eu tô pulando tanto as coisas que essa pessoa me manda? Ou por que que eu tô, de fato, tipo, sempre que eu vejo alguma coisa relacionada ao nome dessa criatura, eu simplesmente passo, né? Tipo, finge que não tá ali. E aí eu entendo que virou ranço. Porque é uma pessoa cansativa, é uma pessoa que tá sempre mandando coisas do mesmo tipo, tá sempre com as mesmas conversas, tá sempre nos mesmos ambientes, tá sempre com aquelas mesmas coisinhas. Sabe aquela coisa repetitiva, cansativa, entojada, que você fica tipo, tá, e o que mais que você oferece pra humanidade além disso? Nada, porque é rasa. Geralmente a gente tem ranço de gente rasa. Normalmente a gente tem ranço de gente que não tem muito comportamento, não tem muita experiência de vida profunda. É uma pessoa muito frígida, muito rasa, muito. Como que eu posso dizer? Sabe aquela pessoa que não oferece nada pra ninguém? Que com ela ou sem ela a vida não muda? Porque ela é tão desprezível, ela é tão fútil,
que com ela ou sem ela ninguém vai a lugar nenhum, tipo, não muda em nada, não altera em nada, não tem nenhum tipo de benefício. É muito sobre isso. É muito sobre entender que essas pessoas, elas criam esse ambiente, elas fazem essas atitudes, elas têm esse tipo de coisas, só que a gente não consegue entender muito da onde começou, por que que começou. É difícil você achar quando começa um ranço. Quando você percebe, ele já tá ali, ele já desenvolveu, ele já. Porque as coisas a gente vai engolindo, vai passando por cima, vai suportando e tudo mais. Na hora que você percebe, você fala tipo, já foi, já criou, já instaurou. E aí é onde eu começo a reparar. Aquela pessoa que eu pulo, que eu silencio, que eu evito, que eu ignoro, que manda mensagem a responder depois de uma semana, porque simplesmente não dá. Você não tem vontade de estar ali. Você não tem vontade de manter contato. Você não tem um pingo de, de prazer. Porque não tem coisa boa dali, né? Aquela coisa que você fica tipo, tá, é isso. E pronto. E de alguma forma, eu percebo que há certa. Existe uma certa também extremismo nas pessoas que você acaba sendo tão intolerante a tanta coisa que acaba criando ranço por tudo e por todos de uma forma muito generalizada. Porque, tipo assim, a pessoa não gosta de azul e você gosta de azul. Pronto, já desenvolveu o ranço. Você gosta de uma série X, a pessoa não, você já desenvolve ranço. Ou a pessoa falou mal de alguma coisa que você gosta, de algum artista, de algum livro, de alguma música, de algum filme, de algum ator. Você já começa a olhar a pessoa torta. Você já começa a querer, tipo, sabe aquela coisa que você entorta o nariz, entorta a boca, você revira os olhos e você fica tipo, tá. Enfim, não sei se eu quero continuar conversando com você porque você tá falando esse tipo de coisa. É muito sobre isso. Talvez a gente seja um pouco intolerante às pessoas, talvez a gente seja um pouco agressivo nesses comportamentos, provavelmente. A gente quer mudar quem a gente é nesse exato momento por conta desse tipo de coisa? Não. Mas é isso, né, habitantes? A gente tá aqui pra gente dialogar e destilar um pouco de veneninho de vez em quando, né? Porque, afinal de contas, hora do tricô do podcast do Mudorro, que é hoje, segunda-feira, além de fofoca, também de destilar um pouquinho de veneno. E é isso, então. Um beijo pra vocês. Esse foi o podcast de hoje e até o próximo episódio.